Fala, quero aproveitar essa luz perfeita, o ar-condicionado aqui do carro também, para contar para vocês um pouco das histórias de sucesso com o inglês. Então, a gente sabe que tem muita gente que aprende inglês na velocidade normal, e isso é a média, mas a gente pode aprender muito com aquelas pessoas que aprendem acima da média. E hoje eu vou contar para vocês uma das minhas histórias mais doidas. Foi um aluno meu que aprendeu no tempo mais rápido até hoje, que foi 2 meses de curso. Ele saiu do zero, absoluto zero, não falava um A de inglês. E em 2 meses ele já era fluente o suficiente para arranjar um emprego na Alemanha, dando aulas 100% em inglês, ganhando um salário alemão e assumindo ali uma vida na Alemanha. E ele já tá lá há mais de 10 anos, então deu muito certo a vida para ele lá. E o que eu gostaria de contar para vocês não é o que ele fez, mas sim o porquê ele fez. Então, basicamente, esse meu aluno, que para proteger a identidade dele, porque ele é famosinho, eu vou chamar ele de Erickson. O Erickson era um professor de dança e fotógrafo de dança. E ele tava com uma namorada, uma ex-namorada, que tinha mudado para a Alemanha. E ela ia casar, ela tava de casamento marcado com outro rapaz, um alemão. E ele tava doido com isso, porque ele amava a ex dele. E ele tinha ali 3 meses para chegar na Alemanha e desfazer esse casamento. Porque o casamento ia acontecer em 3 meses. Então, na verdade, ele tinha menos de 3 meses. E, basicamente, o Erickson chegou para mim e falou assim: Anderson, você consegue fazer eu ficar fluente até lá? Eu falei assim: olha, é muito difícil, mas não é impossível, né? E com isso ele me perguntou: o que eu tenho que fazer? Eu faço qualquer coisa, eu vendo a alma, eu faço o que for necessário. E com isso, a gente entrou com um plano, que era um plano de imersão do inglês. Então eu falei para ele o seguinte: eu aprendi inglês em 1 mês. Então você aprender em 2 não é impossível. Mas também não é uma coisa super banal, super fácil. Então você aprender em 2 meses não é nada impossível. Eu já fiz, né? Então eu sei que é possível, mas eu nunca vi nenhum outro aluno fazer. E ele falou: não, eu vou conseguir, porque eu tenho essa razão muito importante, eu quero ter a família Doriana, essa era a frase que ele falava. E com isso, a gente entrou com um plano. O plano era o seguinte: ele ia passar a fazer tudo o que ele faz no Brasil em inglês. Então ele não podia falar com mais ninguém em português, ele não podia ouvir mais nenhuma música em português, ele não podia dar aula dele em português, ele tinha que fazer tudo da vida dele em inglês. Eu propus isso, mas eu sabia que era algo muito radical, eu não achei que ele fosse conseguir. Porém, ele estava muito motivado, o amor motiva as pessoas, né? Então, o que ele fez? Ele realmente passou a falar só inglês com todo mundo, mas ele não falava inglês. Então era muito cômico, ele chegava, falava com as pessoas, todo mundo ria, a gente achava super engraçado. Ele fazia as aulas dele em inglês, ninguém entendia, nem ele entendia a aula que ele estava dando. A gente ficava perdido ali na aula, porque era uma aula de dança complexa, mas ainda assim ele fazia em inglês ali e o pessoal que se virasse para entender. E basicamente, depois de 2 meses, as aulas dele foram ficando cada vez melhores, ele foi sendo capaz de expressar tudo em inglês, todas as partes do corpo, todas as direções. A gente tinha outros professores na turma que davam umas diquinhas de palavras para ele e tal, e que aceitavam conversar em inglês com ele durante o dia. Então a gente fez ali um mutirão, a gente conversava com ele o tempo todo em inglês, ele conversava com todo mundo. Em casa ele só falava inglês com a mãe dele, que não falava uma palavra de inglês. Ela falava em português, ele respondia em inglês. Passou a ouvir só músicas em inglês, colocou celular, GPS, tudo que você possa imaginar em inglês. 2 meses depois, ele aplicou para a prova, para dar aula nessa escola na Alemanha, fez a prova em inglês, passou. Eles mandaram para ele o dinheiro da passagem, ele foi para lá. E aí, resumindo a história, né, que eu sei que vocês gostam de uma fofoca, né? Ok. Ele casou com a mulher! Yeah! Ele casou com a mulher. Eles moram na Alemanha. Estão super bem, gravam vídeos juntos, têm a empresa de fotografia juntos, fazem tudo, casal super bonitinho, casal Doriana, românticos.
Não sei se tiveram filhos, também não tive esse contato todo com ele depois disso, mas eu sei que ele é muito feliz com a vida que o inglês trouxe para ele. Então, se você tem esse propósito de aprender inglês muito rápido, se você tem uma necessidade, me deixa te ajudar, tá bom? Me procura que eu posso te ajudar aqui. Mas você já sabe grande parte da fórmula, que é transicionar completamente para o inglês e ter uma razão muito forte para aprender. Se você quiser fazer aula comigo, me manda um oi aqui nos comentários, ou então me manda um WhatsApp, meu número tá ali na descrição, e vamos agendar uma aula experimental, tá bom? Um forte abraço e em breve vem mais histórias. Então, obrigado a todos que se inscrevem no canal, que me apoiam e que comentam os vídeos. Um forte abraço para vocês.